se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A pedra que chora em Santa Teresa. Nas encostas de Santa Teresa, onde o vento carrega histórias esquecidas, há uma pedra que chora. Dizem os moradores mais antigos que ela verte lágrimas durante a Semana Santa, mas não são lágrimas comuns. São densas como óleo, negras como a meia-noite e emanam um cheiro metálico que arrepia quem se atreve a chegar perto. Ninguém sabe ao certo quando as histórias começaram, mas elas sempre foram sussurradas em tom de advertência. O primeiro relato confiável veio de Dona Elvira, uma senhora que costumava recolher ervas nas redondezas. Certa vez, durante a Sexta-feira da Paixão, ela encontrou a pedra cercada por um halo estranho. A princípio, pensou ser um fenômeno natural, talvez condensação ou orvalho. Mas então, ao aproximar-se, viu gotas escorrendo lentamente pela superfície áspera. Eram grossas e pareciam pulsar como se tivessem vida própria. Dona Elvira jurou nunca ter tocado a pedra, mas desde aquele dia sua saúde começou a declinar. Ela desenvolveu uma tosse persistente e manchas roxas surgiram em suas mãos. Os médicos não souberam explicar o que havia de errado, mas os vizinhos murmuravam sobre uma maldição ancestral. Alguns diziam que a pedra era uma testemunha silenciosa dos crimes cometidos naquelas terras. Os anos passaram, e as histórias sobre a pedra ganharam contornos ainda mais sombrios. Muitos afirmavam que as lágrimas eram sinais de um sofrimento eterno, enquanto outros especulavam que a pedra guardava algo dentro dela, algo que não deveria jamais ser libertado. No entanto, ninguém jamais teve coragem de investigar além das lendas. Uma tarde, um grupo de jovens desafiou os avisos dos mais velhos e decidiu visitar a pedra. Armados com lanternas e câmeras, eles queriam provar que tudo não passava de superstição. Entre eles estava Lucas, um garoto curioso e cético, cujo sorriso arrogante escondia um medo crescente à medida que se aproximavam do local. Quando chegaram à clareira onde a pedra se encontrava, o ar parecia diferente. Era pesado, quase tangível, como se estivessem entrando em um lugar fora do tempo. As árvores ao redor pareciam inclinar-se para longe da pedra, como se até a natureza temesse seu poder. Lucas foi o primeiro a notar as lágrimas. Elas escorriam devagar, refletindo a luz fraca da lua que começava a aparecer no céu. Ele tentou gravar o fenômeno, mas sua câmera falhou repetidamente. Frustrado, ele estendeu a mão para tocar a pedra, ignorando os gritos de seus amigos para que parasse. No momento em que seus dedos tocaram a superfície fria, um grito agudo ecoou pela floresta. Não era humano, nem animal. Era algo indescritível, que pareceu ressoar diretamente na alma de cada pessoa presente. E assim terminou a primeira parte dessa história. Na manhã seguinte, Lucas acordou em sua cama, sem lembrar como havia voltado para casa. Sua pele estava gelada, e havia marcas vermelhas em sua mão direita, como se tivesse sido queimado. Seus pais acharam que ele estava doente e o levaram ao médico, mas nenhum exame revelou qualquer anormalidade. Apenas Lucas sabia que algo havia mudado dentro dele. Enquanto isso, os outros membros do grupo também relatavam experiências estranhas. Ana, uma das garotas, disse que ouvia vozes sussurrando seu nome à noite. Outro amigo, Pedro, começou a sonhar com olhos escuros que o observavam de dentro da pedra. Todos concordaram em não falar sobre o ocorrido, mas o medo já havia se instalado. A notícia do incidente logo se espalhou pelo vilarejo. Alguns riram, chamando-os de tolos crédulos, mas outros ficaram alarmados. Padre Antônio, o pároco local, reuniu-se com os jovens para ouvir suas histórias. Ele parecia preocupado, embora tentasse disfarçar. Quando perguntaram sobre a pedra, ele apenas balançou a cabeça e disse: há coisas neste mundo que não foram feitas para serem entendidas. Curiosamente, as histórias sobre a pedra sempre coincidiam com eventos trágicos na região. Anos antes, uma enchente devastadora ocorreu logo após um grupo de turistas visitar o local. Mais recentemente, um incêndio consumiu boa parte da mata próxima. Coincidências? Talvez. Mas os habitantes de Santa Teresa não gostavam de arriscar. À medida que a Páscoa se aproximava novamente, rumores começaram a circular sobre pessoas desaparecidas perto da pedra.
Um pastor de cabras afirmou ter visto sombras movendo-se entre as árvores, embora ninguém mais pudesse confirmar. Outros juravam ter ouvido risadas distantes ecoando pelas montanhas. Lucas, agora obcecado pela pedra, começou a ter pesadelos recorrentes. Em todos eles, ele via a mesma cena, uma figura encapuzada parada ao lado da pedra, segurando algo pequeno e brilhante em suas mãos. Ele acordava suando frio, incapaz de distinguir realidade de imaginação. Certa noite, incapaz de resistir à compulsão, Lucas decidiu voltar sozinho à clareira. Ele precisava entender o que havia acontecido naquela noite fatídica. Mas o que ele encontraria lá iria mudar sua vida para sempre. Ao chegar à clareira, Lucas percebeu que algo estava diferente. A pedra parecia maior, mais imponente, como se tivesse crescido desde a última vez que a vira. Ao redor dela, havia símbolos gravados no chão, traçados com uma substância escura que ele não conseguiu identificar. Era como se alguém, ou algo, tivesse preparado o local para um ritual. Ele sentiu uma presença atrás de si e girou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ainda assim, podia sentir olhos invisíveis observando cada movimento seu. Tentando manter a calma, ele se aproximou da pedra e percebeu que as lágrimas agora fluíam constantemente, formando uma poça escura aos seus pés. De repente, uma voz rouca ecoou na clareira. Não vinha de lugar algum, mas parecia estar dentro de sua mente. Você despertou aquilo que dormia, disse a voz. Lucas tentou responder, mas suas cordas vocais pareciam paralisadas. Ele só conseguia ouvir e observar. Os símbolos no chão começaram a brilhar com uma luz sinistra, e a poça de lágrimas começou a borbulhar. De dentro dela emergia uma forma indistinta, algo que parecia humano, mas estava distorcido, como se visto através de água turva. Lucas finalmente entendeu. A pedra não era apenas uma testemunha. Era uma prisão. O que quer que estivesse preso ali estava furioso. A criatura avançou contra Lucas, que tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Ele sentiu uma dor excruciante em seu peito, como se algo estivesse rasgando sua alma. E então, tudo ficou preto. Quando Lucas acordou, estava de volta à vila, mas algo estava errado. Ele não conseguia se lembrar de nada além de flashes fragmentados. E, no entanto, sentia que algo dentro dele havia mudado. Algo, ou alguém. Os dias seguintes foram um borrão para Lucas. Ele vagava pela vila como um fantasma, evitando contato com os outros. Seus amigos notaram que ele estava diferente, seus olhos tinham um brilho estranho, e ele falava em sussurros consigo mesmo, como se respondesse a vozes inaudíveis. Padre Antônio, preocupado, decidiu intervir. Ele convocou Lucas para uma conversa particular na igreja. Durante horas, o padre tentou fazê-lo confessar o que havia acontecido na clareira. No início, Lucas resistiu, mas eventualmente as palavras começaram a fluir, como se fossem arrancadas de sua garganta. Eu vi. Eu vi o que está dentro da pedra, Lucas murmurou, tremendo. Ela me mostrou coisas. Coisas que eu não deveria saber. Ele descreveu visões de sacrifícios antigos, rituais macabros realizados por pessoas vestidas com túnicas pretas. A pedra era o centro de tudo, alimentando-se do sofrimento humano. Padre Antônio empalideceu. Ele conhecia essas histórias, mas sempre as considerará mitos. Agora, diante da evidência, ele percebeu que havia muito mais em jogo do que imaginava. Ele alertou Lucas para não voltar à clareira, mas era tarde demais. A criatura já havia marcado sua alma. Naquela noite, a vila inteira foi abalada por um terremoto leve, mas suficiente para assustar os moradores. Quando saíram de suas casas, viram uma coluna de fumaça negra subindo das montanhas. Era a clareira. Algo havia sido liberado. Os moradores de Santa Teresa reuniram-se apressadamente, debatendo o que fazer. Alguns sugeriram chamar as autoridades, mas outros sabiam que isso seria inútil. O mal que pairava sobre a vila não era algo que pudesse ser combatido com armas ou tecnologia. Lucas liderou um grupo até a clareira, embora mal conseguisse caminhar. Seu corpo estava enfraquecido, e sua mente parecia prestes a colapsar. Quando chegaram ao local, encontraram a pedra partida ao meio,
E no centro dela havia um buraco escuro, como uma boca aberta pronta para engolir o mundo. Da escuridão emergiu a criatura. Ela era grotesca, uma mistura de formas humanas e animais, com olhos que brilhavam como brasas. Sua voz ecoou pela floresta, prometendo vingança contra todos que a haviam aprisionado. Foi então que Padre Antônio interveio. Ele ergueu um crucifixo e começou a recitar orações em latim. A criatura hesitou, como se ferida pelas palavras sagradas. Mas logo contra-atacou, lançando uma onda de energia que derrubou todos ao redor. No último momento, Lucas sacrificou-se. Ele se jogou contra a criatura, empurrando-a de volta para o buraco. Com suas últimas forças, ele rolou a pedra de volta ao lugar, selando a criatura novamente. Mas o preço foi alto. Lucas desapareceu, deixando apenas um eco de sua voz dizendo: "Nunca mais voltem aqui." Hoje, a pedra permanece intacta, mas os moradores de Santa Teresa sabem que ela ainda chora. Eles aprenderam a lição, alguns mistérios são melhor deixados intocados. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode